Olá a todos, bem-vindos ao nosso curso sobre pecuária sustentável na plataforma digital eCampo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o manejo de pastagens e como essas práticas de manejo podem contribuir para o sequestro de carbono no solo. O balanço do carbono no solo depende do aporte de material orgânico e de processos como a decomposição, a mineralização e a umidificação da matéria orgânica. O aporte de material orgânico no solo ele ocorre na forma de resíduos de biomassa da parte aérea da planta ou de raízes, a liberação de exudatos radiculares e da lavagem de constituintes solúveis nas partes da planta pela água da chuva. Dessa forma, o aporte de material orgânico no solo em pastagens está muito relacionado à produtividade da planta forrageira. As práticas que contribuem para aumentar a produtividade da planta e para que ela fique vegetativa por mais tempo ao longo do ano, de modo geral, também contribuem para aumentar a matéria orgânica do solo e para melhorar a sua fertilidade. A decomposição, a mineralização e a umidificação da matéria orgânica dependem do clima, principalmente da umidade e da temperatura, de características do material orgânico que está sendo adicionado, por exemplo, teor de lignina, de polifenóis, da relação carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, de características do próprio solo, da textura, se ele é mais arenoso, se ele é mais argiloso, da mineralogia, do tipo de mineral que está no solo, da fertilidade, da topografia e da microbiota, quer dizer, da parte biológica, dos micro-organismos que estão no solo. O sistema de manejo também é fundamental e interfere nesses processos. Então, quando você tem mais cobertura sobre o solo, você tende a diminuir, mudar o ritmo desses processos. Quando você revolve o solo, você acelera algum desses processos. Então, a forma como a gente maneja, as práticas culturais que a gente adota, interferem muito na velocidade da decomposição, da mineralização e na umidificação da matéria orgânica no solo. Falando agora especificamente sobre pastagens, a gente tem alguns grupos de práticas que contribuem para aumentar o carbono no solo. Aqui hoje nós vamos conversar sobre 3 grupos: a formação de pastagens, o manejo das pastagens e a introdução de espécies arbóreas no sistema de produção. A formação de pastagens é um passo fundamental para a sustentabilidade do sistema de produção e para aumentar a perenidade do pasto. O pasto mal formado, ele se degrada mais rapidamente. Então, você tem ciclos mais frequentes de reforma do pasto, o que significa que você tem que preparar o solo, revolver o solo, e isso sempre acelera aqueles processos de mineralização de matéria orgânica, com perda de carbono orgânico. Quando você tem um pasto bem formado, ele tende a ter uma perenidade maior, ele fica por mais tempo produtivo. Para você ter um pasto bem formado, o primeiro passo é escolher adequadamente a espécie forrageira. As plantas têm exigências diferentes. Algumas plantas toleram umidade alta no solo, outras não toleram encharcamento. Tem plantas que são mais indicadas para as regiões frias, tem plantas que são mais indicadas para as regiões quentes, plantas mais indicadas para as regiões onde ocorrem secas mais severas. Tem plantas que são suscetíveis a alguns tipos de praga e doença. Com base nas características de cada uma das cultivares forrageiras e da área onde essa cultivar vai ser implantada, você consegue escolher melhor qual planta, qual espécie ou qual cultivar você deve utilizar. O aplicativo Pasto Certo, disponível tanto em plataforma web quanto para celular, ele lhe ajuda nessa escolha. Lá tem informações sobre várias cultivares forrageiras e as condições indicadas de cultivo para cada uma delas. Uma vez escolhida de forma adequada a espécie forrageira, o próximo passo é comprar sementes ou mudas de qualidade e na quantidade correta. É muito importante que você procure informações sobre a quantidade de semente que deve ser utilizada ou quantas plantas por metro quadrado você precisa ter para ter um bom pasto, um pasto bem formado daquela espécie forrageira que você escolheu. Também no aplicativo Pasto Certo, você vai ter uma calculadora de sementes que pode te ajudar nesses cálculos. Para fazer esses cálculos, você deve solicitar, quando for um plantio por semente, você deve solicitar ao seu fornecedor que lhe entregue o laudo de conformidade do lote de semente com informações sobre a germinação, a pureza e o peso de 1000 sementes do lote.
Essas informações você pode inserir na calculadora de sementes do aplicativo Pasto Certo e ele vai lhe dar a informação sobre a quantidade de semente que você deve utilizar naquela área. Ele também pode lhe ajudar a comparar diferentes opções de sementes com preços para ver qual que é a mais interessante. Depois que você compra a semente, você precisa plantar essa semente numa área que foi bem preparada, uma área que você corrigiu o solo e que você preparou bem o solo. Então, você deve fazer a análise de solo, verificar a necessidade de aplicação de calcário, se for necessário, ele precisa ser aplicado com antecedência para que haja tempo para ele reagir no solo, e depois fazer o plantio na época adequada, em que tenha umidade do solo e chuva suficiente para a germinação das sementes e para a boa formação do pasto. Por fim, você precisa verificar se há incidência de plantas invasoras nessa fase inicial de desenvolvimento. E se houver plantas invasoras, você deve escolher algum método de controle. Normalmente as pessoas fazem controle químico, mecânico ou manual, depende um pouco do tipo de planta invasora, do nível de infestação e das condições de mão de obra, de produtos disponíveis para fazer o controle. Por fim, tem uma série de práticas que você pode adotar para facilitar ou tornar reduzir os custos, etc., ou para formar os pastos mais perenes. Uma dessas práticas é o consórcio com leguminosas. Então, tem algumas opções de leguminosas disponíveis no mercado. As leguminosas, elas conseguem fazer o que a gente chama de fixação biológica de nitrogênio. Então, ela captura nitrogênio que está na atmosfera e depois disponibiliza isso no solo. E isso contribui para aumentar a produtividade do pasto e, consequentemente, aumentar o sequestro de carbono. O segundo grupo de práticas é o de manejo de pastagens. E eu estou falando aqui de manejo como um grupo de práticas complementares e não só do manejo da desfolha ou do pastejo. Tá? O bom manejo de pastagens, ele começa com o planejamento adequado da produção de forragem da propriedade. As propriedades de pecuária dificilmente elas normalmente são um mosaico de diferentes setores de produção. Então, você vai ter áreas manejadas de forma mais extensiva, áreas manejadas de forma mais intensiva, com adubação mais pesada. Pode ser que você tenha áreas que você vede no final do período das águas para alimentar os animais no inverno. Pode ter áreas onde você planta alguma cultura anual para produzir silagem, ou talvez você tenha uma área de cana. Então, você vai combinar várias alternativas para conseguir alimentar o rebanho o ano todo. Quando esse planejamento é bem feito, você tem condições de ajustar melhor o manejo do pastejo e você evita períodos em que você tem um subpastejo ou um superpastejo muito grande. Você evita ter uma sobra muito grande de forragem ou uma falta muito grande de forragem, porque quando você vai para esses dois extremos, você acaba prejudicando o desenvolvimento das plantas. A segunda prática dentro desse grupo é o manejo da desfolha em si, ou o manejo do pastejo, o controle da intensidade e da frequência com que as plantas são desfolhadas. Cada planta forrageira tem uma recomendação específica, e essa recomendação ela é traduzida na forma de intervalos de pastejo ou na forma de faixas de altura nas quais o pasto deve ser mantido. É importante que você busque as informações sobre a cultivar que você está utilizando para saber como que você deve fazer o manejo do pastejo dessas áreas. E para fazer o manejo adequado do pastejo, muitas vezes você vai precisar dividir o seu pasto em mais de um piquete para que você consiga movimentar os animais. O mais importante nesse processo todo é você tentar reduzir a desuniformidade de pastejo. Quando a gente tem áreas muito grandes e a taxa de lotação do pasto não está bem ajustada, é comum os animais pastejarem em determinadas áreas e nunca irem em outras áreas do mesmo pasto. Isso reduz a eficiência de colheita da forragem e acaba prejudicando o desenvolvimento da planta e a sua produtividade no médio e longo prazo. A correção e adubação do solo ao longo do tempo também é muito importante.
Então, eventualmente, você deve fazer análise de solo, né, com alguma frequência, você deve fazer análise de solo e, com base nos resultados, no seu sistema de produção e no planejamento que você fez de uso da área, você deve programar as ações de correção e adubação do solo. Áreas que você usa de forma mais intensiva, certamente vão precisar de mais insumo, áreas que são usadas de forma mais extensiva vão precisar de menos insumo, e isso tudo tem que estar dentro do seu planejamento geral da propriedade. Nos últimos anos, tem surgido alternativas de bioinsumos que podem ser utilizados para pastagem. Os bioinsumos já eram bastante frequentes para as leguminosas, né? A inoculação de leguminosas é uma tecnologia já melhor dominada e adotada por muitos produtores. E, mais recentemente, tem surgido bioinsumos que podem ser utilizados também para gramíneas. Então, existem produtos que podem ser inoculados na formação do pasto ou no pasto em manutenção, e eles contribuem, seja para a liberação de fósforo no solo, seja para a fixação de nitrogênio atmosférico, ou para a promoção do crescimento, resistência à seca. Cada micro-organismo vai ter uma ação diferente, e você deve buscar informações sobre esses produtos, procurando usar sempre produtos registrados, produtos idôneos, e que tenham um efeito comprovado no seu pasto. E para aqueles produtores que adotam tecnologias mais avançadas, tem uma série de técnicas de agricultura de precisão que contribuem para aumentar a eficiência de uso dos insumos e também aumentar a produtividade das áreas de pastagem. Então, você pode ter análise de solo georreferenciada, fazer a aplicação de insumos a taxa variável, tem uma série de ferramentas que podem contribuir para esse aumento da produtividade e maior eficiência do uso de insumos, consequentemente, para um melhor balanço de carbono no sistema. Por fim, o terceiro grupo de práticas que a gente vai comentar com vocês é a introdução de espécies arbóreas no sistema de produção. Quando você introduz uma espécie arbórea do sistema, além do sequestro de carbono no solo, você vai ter sequestro de carbono dos troncos, folhas, galhos das próprias árvores. Essas espécies, você deve fazer primeiro uma escolha de qual espécie colocar e do arranjo espacial que você vai colocar essa espécie. Então, você vai combinar uma espécie de árvore com uma espécie de planta forrageira e vai planejar como que você vai distribuir essas árvores no espaço para não prejudicar o crescimento da planta forrageira. Sempre que você tem mais de uma planta, a necessidade o sistema se torna um pouco mais complexo e a necessidade de uma avaliação, de um planejamento melhor de como você vai fazer. Você vai ter, no caso de sistemas integrados, por exemplo, sistemas silvipastoris, você tem uma série de decisões que precisam ser tomadas. Se você vai plantar as árvores em linha simples, em linha dupla, se você vai plantar o renque de árvores, qual direção em relação ao posicionamento do sol, tudo isso precisa ser planejado e há várias informações sobre isso na literatura para diferentes espécies de árvores e de forrageiras. Uma outra opção é o plantio de quebra-ventos, né, de renques de árvore como quebra-vento, para proteger um pouco a área, reduzir a evapotranspiração. E, por fim, você pode também deixar capões, fragmentos ou manchas de vegetação nativa e corredores ecológicos na escala de paisagem. Nesse caso, além de contribuir para o sequestro de carbono no solo, você vai contribuir para a manutenção da biodiversidade e preservação de outros serviços ambientais que são extremamente relevantes em todo esse sistema. Essas são as práticas que eu gostaria de ter apresentado para vocês hoje. Espero que estejam gostando do curso e que aproveitem os outros módulos que estão disponíveis para você na plataforma digital iCampo. Muito obrigado.